Boa tarde, meu nome é Vanessa Meirelles Caixeta, sou aluna do terceiro período de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e vou falar sobre o artigo de perfis voláteis de fungos, quimiotipo de espécies e funções ecológicas. Bom, aqui nessa imagem a gente pode ver que é a imagem do artigo. Ele é do Fungal Genetics and Biology, cujo o título em inglês é Volatile Properties of Fungi, Chemotype of Species and Ecology Function. Introdução. Emissões de compostos orgânicos voláteis, cuja sua sigla é COV, eles desempenham papéis ecológicos e fisiológicos importantes para muitos organismos. Também, esses fungos eles recolocam um largo espectro de compostos orgânicos voláteis. As emissões de compostos orgânicos voláteis fúngicos eles pertencem a vários grupos químicos com diferentes origens bioquímicas, como os monômeros, os álcoois, os aldeídos e compostos aromáticos, que são os ésteres, os hidrocarbonetos, as cetonas, e assim como o azoto, contendo enxofre. McNeil e Herbert, eles conseguiram distinguir de forma eficiente os grupos microbianos, que são as bactérias e os fungos, e caracterizam as mudanças na atividade microbiana, utilizando padrões de compostos orgânicos voláteis como indicadores ecológicos da comunidade microbiana. Os padrões de compostos orgânicos voláteis, eles são espécies ou grupos ecológicos específicos. Estes eles podem ser utilizados como indicadores ecológicos ou biomarcadores para caracterizar diferentes grupos fúngicos. Aqui nessa imagem, a gente vê os cogumelos, que são patogênicos, e o mofo no tomate, que são causados por fungos, e na laranja, que é o mofo branco. O presente estudo, ele centrou na diversidade do perfil de voláteis de fungos, que são a análise de todos os compostos orgânicos voláteis mensuráveis. Liberou por 3 grupos funcionais. Esses grupos funcionais, eles são o ectomicorrizal, cuja sigla é EM, os patogênicas e os fungos saprófitos. O primeiro objetivo a caracterizar os padrões de emissões de compostos orgânicos voláteis são globais, divulgados por 8 fungos, incluindo 9 cepas. 4, que são os EM, o ectomicorrizal, 3 são patógenos e 2 são saprófitos. Patógenos são os que causam doenças no homem, que podem ser também os cogumelos. Os saprófitos são fungos decompositores. Eles podem usar padrões para distinguir os fungos no grupo funcional e o nível de espécie. O segundo objetivo desse trabalho, ele constituiu, em quimiotípico, os grupos de fungo e espécie usando os compostos voláteis mais relevantes, como bimarcadores, para sua caracterização. Foram testados a hipótese de que as 9 cepas fúngicas têm padrões de emissão de compostos orgânicos voláteis distintos, cuja sua composição específica ela pode servir como bimarcadores não invasivos. Materiais e métodos. Foi usado neste estudo um micélio de 9 cepas fúngicas, as placas de Petri, o celofane esterilizado, o azoto líquido, que servia para moer o material fúngico, os twisters. Twister é um aparelho de torcer, e o gás hélio. Resultados. Nesse gráfico, a gente pode ver
o presente de 3 fungos, né? Que são o EM, que no quadradinho vermelho é o C. geófilo. Ele teve um crescimento não significativo de 0,24. O L. bicolor, que é a bolinha preta, ele já teve um crescimento significativo. Quando ele vai de 0 a 6, no 6 ele já salta para cima do 24. O P. involutus e o MAG e o P. involutus NAO, eles tiveram um crescimento significativo acima de 15. Já os patogênicos, que são a milha, o P. escarrosa e o V. longisporum, eles cresceram acima de 15 e a milha, ele cresceu até mais ou menos uns 8. E os saprófitos, que são S. rugozoanaluta, ele teve um crescimento de 0 a 6 e no 12 ele já salta para cima do 15. E o T. veride, ele já cresceu de 0 para cima do lado micélio. Na figura B, no gráfico B, mostra os basidiomicota, que é formado por o P. involutus MAG e o P. involutus NAO, o amília, o L. bicolor, o P. escarrosa e o S. rugozoanalata. A ascomicota já é formada por C. geófilo, o V. longisporum e o D. veride. Já nesse segundo gráfico, mostrou nesse quadro C o crescimento da coluna verde nos saprófitos. No primeiro ele não cresceu, no segundo ele cresceu só de 0,0 para 2, menor que 2,5, e já no C ele já teve um crescimento de 15,0. Discussão, né? Nesse quadro C, ele mostrou o crescimento dos fungos pelo PC2, que é de 13,7%, e no PC1, que vai de 17,2%. Conclusões. Um resultado central do presente trabalho é a observação de que os fungos EM, formando saprófitos e patógenos, eles podem ser distinguidos com uma elevada previsibilidade devido ao seu perfil odor, independente de sua posição fitogênica e familiar relação. Isso está além dos estudos quimiotípicos anteriores, em que COV fúngicos foram usados para distinguir aproximadamente microbianas de composições comunitárias, ou em que interiores específicos de espécies de fungos foram caracterizados por COVs, embora o trabalho de Police, que foi feito em 2012, teve como um objetivo a classificação de espécies de fungos no ambiente dentro de casa, e é de interesse, no presente contexto, como os autores utilizaram microação de extração em fase sólida, que é a CILES-PME, seguido por GC-MS para analisar o COV. Neste estudo, foi capaz de focar em espectro de identificação de COV em 16 compostos, para os grupos funcionais de fungos e em 12 compostos para as espécies. Estes compostos eles foram estatísticos e alvo para ser o mais útil na identificação de um grupo ou de uma espécie de um desconhecido na mistura de compostos orgânicos voláteis, o estímulo. Assim, o quimiotipo poderia ser utilizado para uma guia para concentrar-se sobre os compostos mais úteis a partir de uma mistura de compostos orgânicos voláteis desconhecidos, em que são detectadas centenas de compostos. Tal ferramenta estatística teria como alvo compostos específicos e reduzir o tempo gasto em trabalho exploratório e preliminar sobre descartando o não significativo para classificar grupos de fungos e espécies. No entanto, em estudos futuros de espécies de fungos mais individuais de cada grupo ecológico que devem ser analisados para aumentar a confiabilidade na nossa abordagem matemática,
Emissões de compostos orgânicos voláteis de fundo, como de vegetação, também são esperadas para ser problemático para se pretende aplicar um método em ambientes naturais. Assim, a investigação futura nesse sentido deve ser realizada na natureza, bem como em micróbio no nível de plantas, para aumentar a resistência de tais ferramentas quimiotípicas. A literatura citada. Obrigada pela atenção.